Bem-vindos mais uma vez, meu povo do nono ano. Como é que estão? Estão se cuidando? Tá? A gente vai mais para... Agora tem que ser em casa, né? O rodízio agora ficou difícil. Estava gravando algumas aulas na escola, tomando as medidas adequadas de higiene, mas agora tem que improvisar e tem que ir aqui. Deus queira que em breve a gente esteja junto, se Deus quiser. Tá? E aí a gente terminou a parte física. E terminando a parte física, eu vou dar continuidade com vocês com a parte de biologia. E aí na parte de biologia, a primeira coisa que ele vai falar é das características dos vegetais. Então o vegetal, ele é autótrofo, tem a capacidade de sintetizar seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Ele é clorofilado, isso dá condição para que o vegetal ele possa realizar essa síntese, vamos dizer assim, de alimento, a produção do alimento. Porém, ele é formado por órgãos, né? São pluricelulares, certo? E esses órgãos desempenham funções específicas. Então, são esses órgãos que a gente vai estudar. Então, a morfologia vegetal é o que constitui o vegetal. Então, antes de começar aqui essa parte da morfologia, eu coloquei aqui o Instagram, Conexão Reforço Escolar 123, que é caso o aluno ele tenha uma dúvida, o aluno ele queira fazer, não é, tirar uma dúvida comigo, querer uma pergunta, enfim, ele pode entrar em contato comigo, tá certo? Por aí é o ideal. Então, se na hora eu não estiver podendo dar o retorno automaticamente, mas eu entro em seguida e respondo aquilo que está relacionado à dúvida dele, tá? Em breve a gente vai ter algumas lives falando aí do SSA, sobre Enem, né? Que maneira a gente, dentro dessa situação da pandemia, a gente deve fazer para se preparar futuramente para esses sistemas de avaliação, tá? Então, hoje a gente começa agora e a gente começa com uma pergunta, na verdade não uma, mas duas perguntas que a gente vai colocar aqui, tá? Antes da gente ir adiante, eu tenho aqui uma batata doce, tá? E aí eu vou perguntar, batata doce é fruto, é caule ou é raiz? Tá? Batata doce, não é? Um alimento riquíssimo em carboidrato. O pessoal que malha, o pessoal que treina gosta muito de batata doce. E o outro é a cenoura também, riquíssima em vitamina A, boa para a pele, bom para os olhos, tá? O que é a cenoura? A cenoura é raiz, é caule, é folha, é fruto, é semente? É isso que eu vou querer saber de vocês no final da nossa videoaula, tá? Vou deixar aqui de lado e a gente vai dar sequência agora falando de uma região dos vegetais que é a raiz, tá? Então, se a gente, quando fala em raiz, no mínimo, a gente tem uma ideia de que a raiz ela tem a função de fixar o vegetal ao substrato. Consequentemente, pode ser o solo, tá? Além disso, você nota que a raiz ela é dividida por etapas, ou por regiões, ou zonas, como podem ser chamadas, e que cada região dessa ou zona, elas vão desenvolver especificamente funções, tá? Então, além de fixar ao solo vegetal, ele tem a função também de absorver água e sais minerais, onde essa água e esses sais minerais serão distribuídos ao longo do vegetal pelos vasos, tá, que ele possui. Então, aqui a gente tem uma raiz e temos as partes que formam a raiz. Então, temos aqui a região entre a raiz e o caule, que é chamado de zona de transição, tá? É chamado de colo, essa região, tá? Então, é aqui que ocorre a separação. Eu vou ter uma formação em raízes secundárias que eu chamo de zona ramificada ou zona suberosa. Essa área aqui que se forma, a finalidade dela, na realidade, é dar uma aderência maior ao vegetal devido à presença dessas raízes secundárias. Obviamente, elas também vão atuar com a fixação e a retirada de água e de sais minerais. Mais abaixo,
a gente vai ver as regiões onde é chamada de região pilífera. Lá a gente tem os pelos em maior quantidade. Esse tipo de raiz ela é uma raiz aqui vertical, né? E ela vai ter pelos. Esses pelos vão absorvendo os nutrientes que existem ali ao solo. Mais abaixo eu tenho uma área de crescimento. Essa área de crescimento, ao crescer, ela empurra essa última parte que a gente chama de coifa, e essa coifa vai penetrando, vai quebrando o solo e fazendo com que a raiz ela penetre cada vez mais ao solo, dando uma fixação e absorvendo os nutrientes que são necessários. Então, para a gente firmar no mínimo, a raiz ela tem duas funções: fixação e nutrição, né? Então ela vai absorção, na verdade, não seria nem nutrição, seria absorção de água e sais minerais. No próximo slide aqui, a gente vai ver quais seriam essas funções da raiz, além daquela que a gente falou. Então, sustentação da planta, absorção de substrato, né? Armazenamento de reservas nutritivas. Eu coloquei aqui dois exemplos, um com a batata doce e outro com a cenoura, de que muitas vezes a planta ela armazena uma grande quantidade de nutrientes nessa raiz. É o caso dessas que foram mostradas no início da aula. Não é? Ela também é responsável por aeração do solo. Em geral, elas são cilíndricas, subterrâneas, aclorofiladas, quer dizer, Rogério, aclorofilado não tem clorofila? Isso mesmo. E se não tem clorofila, elas não realizam fotossíntese nesse caso, tá? Tem o geotropismo positivo e o fototropismo negativo. Então, geotropismo, crescimento em direção ao centro da Terra, e o fototropismo, ele vai em direção à luz. Sistema radicular. Sistema radicular é um sistema formado por várias raízes. Então, dentro desse sistema radicular, eu tenho aqui raízes com eixo principal, que a gente vai chamar de raiz pivotante, e tenho raízes que não apresentam esse eixo principal, é chamado de cabeleira ou axial, tá certo? Então, a gente geralmente, nos vegetais de grande porte, geralmente ele vai apresentar uma raiz com um eixo principal e raízes secundárias para que dê uma fixação melhor dele ao solo. Mais adiante, a gente vai ver aqui os tipos de raízes. Então, raízes tuberosas, que foram aquelas que eu mostrei agora há pouco a vocês, são raízes que armazenam substâncias nutritivas. Eu creio que vocês se lembram, né, que eu falei da cenoura e falei para que ela serve. Ela tem um beta-caroteno ali, ou carotenoide, não é? Que é riquíssimo em vitamina A. E também falei da batata doce que também é muito utilizada devido à quantidade de carboidrato, de açúcares que tem por pessoas que realizam atividades físicas. Então, a característica da tuberosa é que elas armazenam amido, tá? O amido é a reserva energética do vegetal, sendo nessas raízes. O outro tipo de raiz, primeiro é a tuberosa, são raízes que geralmente se desenvolvem em ambientes com pouco oxigênio, um solo pobre em oxigênio. E aí parte dessas raízes eles migram, eles sobem, saem do solo e ficam de forma exposta, tá? E aí como elas conseguem absorver oxigênio por essa área, elas são chamadas de raízes respiratórias ou pneumatóforas. Pneu lembra ar, não é? Que tem capacidade de capturar ar. Então, geralmente, ela vai se desenvolver em locais pobres em oxigênio. A gente tem aí as raízes do mangue, né? Do manguezal, das plantas do mangue, que encontram um solo alagadiço, dependendo do tipo de manguezal, e aí elas precisam ter essas estruturas para que faça a troca gasosa também pela raiz. Vamos para a próxima? Algumas raízes, elas são parasitas. E aí elas entram dentro do caule de outros vegetais
tá? Para poder sugar a seiva, para retirar o nutriente, a água, os sais minerais e os nutrientes que estão ali, ou da seiva elaborada ou da seiva bruta. Então, um tipo de raiz que faz isso é o austório ou sugadora. Esse tipo de raiz aí, ela atinge justamente o floema, que é o vaso que conduz os nutrientes a toda a planta. Então, ela vai, como um parasita, utilizando esse material para poder sobreviver às custas do outro. Tá? Aí a erva de passarinho, cipó-chumbo, também são exemplos de plantas que apresentam esse tipo de raiz. O outro tipo de raiz aqui são raízes estranguladoras. Essas geralmente crescem ao redor de outro vegetal, não é? Abraçando ele ou interlaçando ele e acabam matando ou estrangulando esse vegetal na qual ele está circundado. Então essas raízes são chamadas de estranguladoras por esse motivo, por acabar de apertar tanto, acaba matando o vegetal na qual ela está aderido a ela. Raízes tabulares. O nome tabular lembra tábua. Você vê que esse tipo de raiz, ó, ela parece tábuas. A gente encontra aqui na nossa região esse tipo de raiz. Tá? Elas têm um achatamento vertical. Essa é a característica que ela possui. Tá? Tem a função dessa raiz, uma das funções que a gente pode destacar aí, é dar um suporte maior, né? Então esse achatamento acaba dando uma fixação melhor a esse vegetal. Tá? Geralmente ela vai dar estabilidade para vegetais que apresentam um grande porte, né? Vegetais pesados, longos. Bora para o próximo. E o outro aqui é a raiz chamada de suporte escora. Tá? Então, geralmente, esse tipo de raiz, o nome já está dizendo, ela vai dar um suporte, ela vai auxiliar ou equilibrar esse vegetal. Então, uma característica é que ela parte do caule. Ela já sai do caule, tá? Dando um suporte e aumenta a base de sustentação desse vegetal. E aí a gente vai encontrar também a presença dessas raízes em locais alagadiços. Então, a gente tem aqui alguns manguezais que, por estarem em uma área bem alagadiça, né, e aí a gente costuma dizer que esse tipo de ecossistema ele é um berçário, porque muitas vezes essa área aí ela recebe água salgada e água doce. Então, ora vem um camarão ali de água doce, ora vem de água salgada, coloca seus ovos, depois vão embora e depois cada um vai para o seu lugar. Então, quando se destrói um ambiente desse tipo, né, é um desequilíbrio muito grande, já que essas raízes esporas elas servem para proteger muita da fauna que venha existir nesses ecossistemas. Outras são as raízes aéreas. Raiz aérea a gente conhece bem aqui algumas plantas que se desenvolvem sobre outras plantas. São chamadas de epífitas, como a gente coloca aqui. Tá? Essas plantas elas se encontram hospedando uma outra, mas na verdade ela apenas está como uma inquilina. Ela não causa nenhum prejuízo, ela não causa nenhuma parasitose, tá? Como ele está colocando aqui. Algumas têm um revestimento, né, em forma de um véu, tá, com a capacidade de absorver a umidade do ar. Então ele coloca as orquídeas e sumarés como exemplos de tipos de epífitas, muito comuns nas nossas matas. Próxima raiz. E aí a raiz a gente para, não é? E a gente vê aí várias funções relacionadas a essa raiz. No nosso livro, dando continuidade, a gente vai ver o seguinte, tá? No nosso livro, tudo isso que a gente falou está relacionado aqui, certo? Só que na próxima aula nossa de biologia, a gente vai falar da morfologia do caule, tá? Que é outro assunto que a gente vai abordar. Então, hoje, dia 20, a gente para na 252, certo?
com tudo isso que a gente comentou aqui e mostrou, tá? E na próxima aula a gente dá continuidade a este assunto. Agora, a gente pode, para não perder o hábito, né, de exercitar, a gente pode fazer a página 258, vai ficar para casa do dia 20/5, tá? Vocês vão fazer a 258 do livro, certo? E na próxima aula a gente faz a correção e a gente dá continuidade da morfologia do caule. Gente, meu Instagram tá aí, meu e-mail já foi dado, qualquer problema, tá? Às vezes a aula tá indo pelo YouTube, então o YouTube tá até público lá, vocês botam o link e vê, então não tem problema nenhum de travar, de não travar, certo? Eu tô vendo os alunos que estão entrando na aula, então é importante isso aí, porque eu tô passando para o Omar do feedback, né? Se o aluno não vê, eu mando avisar o pai, tá? Então é necessário isso aí. Então, fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, me procura. Continua assim se protegendo e até a próxima, se Deus quiser.